Oi, bom dia. Estamos online para a última edição das Conversas de Saúde. Quis esperar que a malta se ligue, como de costume. Foram dias super intensos. Nós estamos com sessões diárias, praticamente desde há uma semana. Começámos o domingo passado. Bem-vindos, bom dia. Começámos o domingo passado com a primeira sessão com a enfermeira Carmen Ferreira e desde então temos tido várias emissões diariamente com 1 a 2 convidados que nos têm falado de diferentes particularidades sobre a infecção do Covid-19 em diferentes populações, seja a nível pediátrico, seja nas grávidas, seja nos adultos, seja nos doentes oncológicos, por exemplo. Tivemos imensos convidados, todos eles profissionais de saúde, não apenas médicos, mas também, neste caso, a enfermeira Carmen Ferreira, em representação da obstetrícia. Tivemos também o fisioterapeuta Vítor Hugo, que é especialista em reabilitação respiratória e que trabalha em ambiente de cuidados intensivos. Portanto, tivemos aqui muita coisa a acontecer. E hoje, último episódio e última sessão, guardámos algo muito importante para todos nós, que é o contexto da pediatria. Portanto, como está a correr a infecção pelo Covid-19 nas crianças, como podemos explicar-lhes melhor o que é que se está a passar, se temos que fazer os testes às crianças tal como fazemos nos adultos, e daqui toda uma série de detalhes. Vamos referir também e abordar a questão da vacinação, a questão da amamentação, se deve manter, se não deve. E para isso convidamos então para este último episódio o pediatra Hugo Rodrigues, que vou convidá-lo a juntar-se a nós. O Hugo, que tem um site maravilhoso, no qual eu já me perdi, assim como uma plataforma do Instagram chamada Pediatria para Todos, e que tem imensa informação. Antes de trazermos o Hugo aqui para a nossa conversa, lembrar que todos os vídeos desta iniciativa do Conversas de Saúde estão já disponíveis no site www.consultadoviajanteonline.pt e que também podem ver uns pequenos teasers na plataforma do Instagram, também com o mesmo nome, Consulta do Viajante Online. Vamos então chamar aqui o Hugo para se juntar a nós. Como dizia, é pediatra no Hospital de Viana. O Hospital de Viana pertence à Unidade Local de Saúde do Alto Minho e, para além disso, é então criador deste site, deste blog. Cá está ele, do Pediatria para Todos. Olá, Hugo. Estás a ouvir-me bem? Estou a ouvir bem, obrigado. Nós estávamos aqui os dois a trocar umas pequenas palavras ao telefone antes do nosso direto, aqui a trocar também uns pontos de vista, e eu queria te perguntar algo que nós ainda não tivemos muita oportunidade de falar, mas que é precisamente como é que o teu serviço se organizou para esta gestão da infecção pelo Covid-19. Ora bem, eu acho que fico contente e fico orgulhoso de dizer que o meu serviço está neste momento muito bem organizado, deu algum trabalho, como é lógico, mas aquilo que nós fizemos foi, logo mal começaram a surgir os primeiros casos, sentamos-nos todos, delineamos um plano de contingência com alguns objetivos. O primeiro era tentar ter planos estratégicos para se aumentasse a afluência, se aumentasse a gravidade dos casos e, portanto, reforço de equipas de dia, reforço de equipas de noite e tentar a compatibilidade entre esses reforços para que pudéssemos ativar tudo ao mesmo tempo. E depois, a outra prioridade foi tentar garantir a segurança dos profissionais, que também acho que deve ser uma prioridade para nós e para quem nós tratamos. Portanto, estabelecemos grupos de risco, as pessoas que pertencem aos chamados grupos de risco, minimizamos o contacto delas com os utentes, ficam mais no trabalho de retaguarda, de vigilância telefónica, de teleconsulta, e as pessoas que não pertencem aos grupos de risco estão presentes, mas num sistema rotativo que permita que elas não tenham que estar sempre em contacto com os doentes e que tenham períodos em que não estão em contacto, até porque isto nos salvaguarda, se algum de nós entrar de quarentena, algum de nós tiver que entrar de baixa, conseguimos garantir aquilo que é a nossa prioridade, que é a qualidade do atendimento às nossas crianças. Ótimo. Portanto, a vossa preocupação foi, efetivamente, assegurar que nada falha em termos seja a parte da consulta, seja também a parte do internamento, não é? Porque vocês têm serviço de internamento no hospital, seja o próprio serviço de urgência. Portanto, temos sempre... Em termos de consulta, houve ali 2 semanas em que as consultas foram suspensas, em que as pessoas tiveram a reorganizar-se, e neste momento estamos a manter a vigilância dos meninos muito por telefone, para tentar garantir um acompanhamento adequado, e se fizer falta observar algum, como é lógico, também temos condições para o chamar, temos uma consulta isolada do resto do hospital, com uma entrada própria, e portanto evitamos o contacto com outras pessoas
ou minimizamos o risco de contágio. O internamento, dividimos uma ala para crianças infectadas e uma ala para crianças não infectadas, separada fisicamente, com equipas que são ativadas de forma distinta, para também tentar minimizar o risco de contágio, como é lógico. Muito bem. Eu tenho referência, portanto, de uma das entrevistas que tivemos esta semana com a nossa colega dos cuidados de saúde primários, portanto, medicina geral e familiar, que a nível dos centros de saúde estão a manter as consultas de seguimento, algumas delas por via telefone, mas outras localmente, sendo que, por exemplo, no primeiro ano que estão pela DGS estão contempladas cerca de 6 consultas de seguimento, se não estou em erro, todas elas têm sido asseguradas. E faz sentido. Nós temos esta questão, temos faixas etárias que exigem um acompanhamento muito mais regular do que outras. Portanto, os bebés pequeninos precisam de um acompanhamento diferente para monitorizar a sua saúde, o seu desenvolvimento físico e o seu desenvolvimento psicomotor, a aquisição das diferentes competências que fazem com que elas se desenvolvam de forma adequada. Portanto, nós temos que garantir esse acompanhamento, sob pena de não detectar precocemente e não conseguir intervir no tempo adequado. Exatamente, portanto, tranquilizar lá para casa que efetivamente a nível pediátrico há consultas que têm que se manter e que têm que se manter localmente, seja no hospital, porque são consultas hospitalares, seja nos próprios centros de saúde e que os colegas estão todos a trabalhar para que isto se mantenha com o máximo de segurança possível. Há muita consulta que nós conseguimos fazer à distância, mesmo a questão das receitas é fácil enviar, a monitorização dos cuidados, portanto, muitas conseguimos manter à distância. Se precisarmos da presença física, também estão asseguradas as condições de segurança para os utentes, para os pais dos utentes e para os profissionais. Isso também tem que ser uma prioridade. Exato. E Hugo, a nível hospitalar, portanto, tu também fazes serviço de urgência, tens notado que a afluência tem caído desde que começou a pandemia? Bastante, bastante. Aqui há vários fenómenos que podem explicar isto. O primeiro é que as crianças têm doença menos grave pelo coronavírus e, portanto, a partir disso também diminui um bocadinho a afluência. E depois, as pessoas têm medo de se deslocar ao estabelecimento de saúde, acabam por fazer, se calhar, aquilo que devem fazer noutras situações também, que é ter um bocadinho de sangue frio, aguardar quando não há sinais de alarme e poder tentar resolver um pouco por elas. E também temos outro fenómeno que justifica a quebra da afluência, que é o facto das escolas estarem fechadas, as crianças contactam menos umas com as outras e claramente infectam menos. Exatamente. Tal como nós temos notado a nível dos adultos que a afluência tem caído muito, porque realmente não há acidentes na estrada, as pessoas estão em casa, estão mais tranquilas, não há tanta incidência de infartos, esse tipo de situações, não é? Estão doentes, os adultos também estão menos doentes, porque muitas vezes os vetores são as crianças. Exatamente. E quantas vezes nós vemos os pais mais doentes que os pequeninos? Claro, é verdade. Há um risco que é importante continuarmos a investir em literacia em saúde, por isso dou-te os parabéns por esta tua iniciativa. Temos que investir em saúde, as pessoas têm que ter conhecimento do que efetivamente é preocupante e do que efetivamente as deve levar a recorrer ao médico. Porque também podemos arriscar-nos a ter as pessoas a aguardar mais um bocadinho, porque não vou agora, e irem tarde demais. Por isso as pessoas têm que ter conhecimento. Na dúvida, o contacto telefónico à distância é sempre boa opção, porque permite triar um bocadinho as situações que precisam mesmo de uma observação física ou as que podem ser acompanhadas à distância, que neste momento o grande desafio é esse, é saber... Exatamente. Felizmente, a população pediátrica é uma população que por si só, e daquilo que temos visto até agora, tem sido muito poupada nesta história toda do Covid. Eu ainda agora estava a ver o relatório de situação de ontem. Nós, em Portugal, neste momento, até aos 19 anos, portanto, a faixa desde os bebés, crianças, adolescentes, aquilo que a OMS considera, portanto, a população infantil, temos 400 casos, até abaixo dos 19 anos, sendo que destes 400, só 150 é que são até aos 9 anos de idade. E, felizmente, continuamos sem qualquer mortalidade registada, pelo menos a nível nacional, nesta faixa etária. Nacional, sim. A nível mundial, praticamente zero. Ontem saiu a notícia de 2 casos, um deles com doença crónica, o outro com um menino de 5 anos e um adolescente de 13 anos que seria aparentemente saudável. Efetivamente, a doença em crianças é mais leve, geralmente, existe. E é importante que as pessoas tenham essa noção, porque se a doença existe, o risco de contágio para os adultos suscetíveis também existe, e essa deve ser uma preocupação. Agora, a doença é mais ligeira, é mais leve, porque o sistema imune das crianças consegue combater melhor este vírus. Consegue ser mais eficaz, mais competente a combater o vírus e, portanto, os sintomas são mais ligeiros, a probabilidade de ter doença grave é muito, muito reduzida e a probabilidade de complicações também será muito menor.
Para além disso, as crianças também são naturalmente saudáveis e não tendo doenças crónicas de base, também estão menos sensíveis às complicações do vírus. Portanto, apesar de todas as nossas crianças estão naturalmente protegidas, o que é uma boa notícia para os pais e para nós. Claro. Eu creio que daqui a uns tempos, quando toda esta situação passar, o coronavírus, pelo menos nas crianças, será como uma doença benigna como nós temos tantas outras, como é uma varicela, como tantas que nós encontramos na urgência e que nas crianças efetivamente têm pouca consequência, não é? Isto pode parecer estranho, mas, e até estranho dizer isto, mas a infecção pelo coronavírus nas crianças é uma virose respiratória como outra qualquer. Os sintomas que dá são sintomas respiratórios, uma tosse, uma obstrução do nariz, às vezes uma febre, pode dar uns arrepios, umas dores musculares, mas é uma virose respiratória para as crianças como tantas outras, que evolui naturalmente com o tempo. O que cura a maior parte das viroses é mesmo o tempo, é saber aguardar. E, portanto, para as crianças é isto que acontece na maior parte das situações. O problema, volto a dizer, é que as crianças transmitem muito facilmente este vírus aos adultos e este vírus, como é muito contagioso, rapidamente chega às pessoas que convivem com as crianças, principalmente aqueles que nos preocupam, são as pessoas de idade e as pessoas com doenças crónicas, que são as pessoas de risco, os avós, os pais velhos. Então, como é que te explica, neste momento, a uma criança de 5 anos, o que está a acontecer? Como é que os pais lá em casa podem, de forma simples e sem transmitir muito alarme, explicar o que se está a passar? Essa é uma ótima questão, porque muitos pais não sabem muito bem como explicar. Há 2 ou 3 pressupostos que são importantes quando se fala com crianças sobre uma situação potencialmente tão grave e com tantas implicações no dia-a-dia como estas. Uma é que as crianças precisam de sentir tranquilidade e segurança por parte dos pais. Portanto, quando nós vamos explicar a uma criança, devemos estar seguros e tranquilos e saber o que vamos dizer. Depois, perceber que crianças pequenas querem respostas objetivas, querem uma resposta franca e não vão levantar muito mais questões. O nosso medo enquanto adultos é, se eu digo isto, o que é que ele me vai perguntar a seguir? E se eu digo aquilo, o que é que ele vai perguntar a seguir? Calma, vamos responder objetivamente às perguntas, e esta é também outro conselho importante, é que devem ser as crianças a fazermos as perguntas. Nós não devemos passar para elas preocupações nossas. Se eu estou muito preocupado, mas a criança não está, como é que eu vou fazer com que ela esteja preocupada? Vamos respeitar isso. Deixar que as crianças coloquem as suas questões, coloquem as suas dúvidas e abordar, principalmente de uma forma pedagógica, as formas de prevenção da doença, perceber que isto é transmitido pelas gotículas respiratórias, pela saliva, pelas questões do nariz, é fácil explicar isto a uma criança pequena, apostar nas medidas de prevenção e explicar-lhes também que eles podem estar sossegados porque a doença neles é relativamente tranquila, mas que para os avós pode não ser tão boa essa doença e por isso é que eles não estão com os avós, mesmo tendo saudades e mesmo os avós também tendo saudades deles. Pronto, que será algo transitório e que a vida vai voltar ao normal. Não podemos dizer quando, mas que a vida vai voltar ao normal. Estava aqui a espreitar o teu site, porque efetivamente um dos grandes motos do teu trabalho é educar sem complicar, não é? Portanto, descomplicar o acompanhamento que se presta quer aos bebés, quer às crianças, não é? E efetivamente nós adultos somos peritos em complicar tudo o que seja explicações para as crianças, não é? Para nós é tudo muito difícil. Sim, nós temos um entendimento diferente e com esse entendimento vem mais preocupações e às vezes questões que efetivamente não são para as crianças. As preocupações dos adultos, a maior parte delas, devem ficar nos adultos. Não devemos transmitir essas preocupações às crianças. Portanto, descomplicar, acho que é a palavra-chave. Eu gosto muito temos aqui uma mensagem muito engraçada de alguém que nos diz que o filho perguntou que, dado que este é o Covid-19, se os pais, quando eram pequeninos, ficaram fechados devido a outros números do mesmo bicho. Super engraçado. São as crianças. Espetaculares, elas fazem questões super interessantes, portanto... Olha, e diz-me uma coisa, as crianças devem ser testadas como os adultos são, com as mesmas técnicas, com a mesma periodicidade? Sim, as técnicas são iguais. A colheita, neste momento, mais fiável é das secreções respiratórias e, portanto, aquilo que se escolhe é, com uma zaragatou, uma cotonete gigante do nariz e da garganta, secreções para serem analisadas. Há algumas análises ao sangue, mas não são tão fiáveis nesta fase, a posteriori poderão ser. Portanto, a colheita é exatamente a mesma. Os critérios para colher também atualmente estão definidos pela Direção-Geral de Saúde, iguais para todas as faixas etárias. Provavelmente irão sair normas só para crianças, mas neste momento os critérios são iguais para todos, que são uma febre que surge, ou uma tosse, ou dificuldade respiratória. Qualquer um destes sintomas preenche critérios para ser testado.
não quer dizer que seja infecção. E a prova disso é que nós temos 10.000 casos e já foram feitos 80.000 testes em Portugal. Portanto, nós estamos a testar muitas pessoas que não têm porque os sintomas são compatíveis. Mas como nós vemos, os sintomas deste coronavírus são muito inespecíficos. Podem ser outras doenças, particularmente em crianças. E, portanto, uma virose respiratória pode ser provocada por centenas diferentes de vírus. E daí, nós estamos a testar muitas crianças e temos ainda não muitos casos, porque são outras viroses, são outras infecções víricas, mas a DGS, os critérios são iguais para crianças e adultos, portanto, elas devem ser testadas exatamente como os adultos. Sim, sem dúvida que no meio disto tudo a população pediátrica é aquela que nos deixa mais descansada, porque efetivamente, como já temos falado aqui ao longo da nossa conversa, os sintomas são globalmente muito ligeiros, muito transitórios e, portanto, não levantarão qualquer tipo de complicações, não é? Exato. Há sempre uma exceção pode sempre acontecer, mas não tem sido a norma, não tem sido o padrão. Então, e no caso... provavelmente. No caso, então, de termos, vamos então explicar um bocadinho na prática lá para casa. Caso tenhamos uma criança que positiva, diz? Eu peço desculpa, não ia acontecer que estou a ficar sem bateria. Não, estava a dizer que vamos então explicar um bocadinho lá para casa na prática. Caso tenhamos o caso de uma criança, digamos, com 6 anos, com 8 anos, que positivo, o que é que os pais devem fazer? Consegues ouvir-me? Devem ficar tranquilos. Estou a ouvir. Mas pergunto. Eu ouvi a pergunta, assim, uma criança que seja positiva, o que é que se deve fazer? Sim, vamos aqui imaginar 6, 8 anos. Quais são as recomendações? Primeiro conselho, ficarem tranquilos. Segundo conselho, respeitar ainda mais as regras de isolamento social para os adultos de risco. E isto é muito, muito importante. E aqui o isolamento será ter um espaço confinado só para a criança e para o cuidador. Isto é muito, muito importante, com não partilhar utensílios de cozinha, se possível ter uma casa de banho também própria. É um bocadinho discutível, já tive esta discussão várias vezes, se uma criança positiva deve estar isolada dos pais. Se é possível, quase, uma criança positiva não ter já contaminado os pais ou não ter sido contaminada por eles. O que eu acho é que se os pais forem saudáveis e forem assintomáticos, faz sentido ficar só um com a criança e o outro mais à parte. Se forem grupos de risco, devem estar à parte se não tiverem sintomas. Sempre. Claro. Mas, e numa situação... Desculpa, termina. Mas tem que sempre tranquilizar os pais e a criança, porque a evolução das crianças, volto a dizer, é quase sempre uma evolução tranquila, benigna e sem risco de complicações. E naquela percentagem de casos em que é necessário o internamento, estas crianças podem estar acompanhadas ou devem estar também no isolamento e só estar na presença de outras crianças e dos profissionais de saúde? As crianças devem estar sempre acompanhadas por um adulto responsável, seja pela responsabilidade legal, seja, mais importante ainda, para tentar promover o bem-estar da criança. Coitada, assustada. E neste momento assusta um bocadinho, assusta um bocadinho, porque as pessoas são todas equipadas da cabeça aos pés, que só se vê os olhos através de uma máscara ou de uns óculos, e as crianças ficam assustadas. Portanto, temos que dar conforto e bem-estar às crianças. Devemos manter um acompanhante, não há visitas. Claro. Este acompanhante fica o tempo todo do internamento com a criança? Sim, de preferência um quarto com casa de banho, como é lógico, um isolamento, e as pessoas ficam lá. É de levar lá a comida e não saem. A criança e o acompanhante não saem daquele quarto, exceto quando estiverem alta. E deve ser num internamento próprio para a infecção de coronavírus, ou então numa ala própria para a infecção de coronavírus dentro de um internamento normal. Certo. Aqui em termos de outras subpopulações, vamos agora pensar um bocadinho nos bebés mais pequeninos que ainda estão a ser amamentados. Nós temos algumas recomendações contraditórias. Neste momento temos um parecer da OMS e temos outro parecer da DGS. O que é que tu nos podes dizer sobre a amamentação no caso de uma mulher que tenha sintomas ou que tenha sido mesmo confirmada como Covid positiva? Vais fazer a pergunta difícil, pois. Essa é aquela coisa. Ora bem, vamos tentar ser objetivos e imparciais. Sim, pragmáticos, claro. Neste momento, volto a dizer, aquilo que se sabe da evolução da doença em criança é que é uma doença benigna. O risco para as crianças é extremamente baixo. Portanto, o benefício de manter a amamentação, à partida, supera esse risco, exceto se a criança tiver algum problema de saúde. Portanto, no meu entender,
e eu não devo ir contra as indicações da DGS, nem quero ir contra, mas no meu entender eu identifico mais com a recomendação da Organização Mundial de Saúde, em que se deve manter a amamentação e os cuidados de proteção da via aérea, como tem numa mãe que está com gripe e que continua a amamentar, que é usar a máscara, lavar bem as mãos, pronto, tentar ter esses cuidados todos. Se for numa altura em que ela esteja com muitos sintomas, por que não tirar o leite e dar de outra forma ao bebê durante esses dias? Percebo que as pessoas possam não se sentir muito confortáveis pelo risco de poderem transmitir a infecção aos filhos. Se para as mães isso não for confortável, como é lógico, não devem amamentar, mas se as mães estiverem confortáveis com isso, parece-me, daquilo que se sabe deste vírus, isto é tudo novo, temos que ter esta ressalva, estamos a aprender, mas parece-me que o benefício da amamentação supera o risco de uma possível transmissão da doença. Claro, tal como a manutenção do contacto pele com pele, que também deve ser mantido, não é? Sim. Neste momento, perante o que nós sabemos dos outros países, da evolução de todas as crianças, parece mais benéfico manter a amamentação, porque a própria amamentação acaba por transmitir anticorpos que ajudam o bebê a proteger-se, pode não ser contra o coronavírus, mas com outras doenças que continuam a existir, e, portanto, esse reforço da imunidade parece-me superar o risco de uma infecção, desde que se mantenham os cuidados de prevenção que já foram descritos para trás. Certo. Nós tínhamos aqui uma subpergunta, aproveito para responder, de uma mãe que estava a perguntar, no caso de uma gravidez, se haverá risco de infecção. Eu queria só relembrar que esta questão já foi abordada no domingo passado com a enfermeira Carmen Ferreira, que veio representar os cuidados obstétricos e da saúde materna, e que os vídeos vão estar todos disponíveis, incluindo o teu, Hugo, não só nas tuas plataformas, se assim o quiseres, mas vão estar todos eles disponíveis, todos os da iniciativa, em consulta do viajanteonline.pt. E respondendo então a esta questão da gravidez, o que nós sabemos até agora é que não há evidência nenhuma de haver uma transmissão vertical, ou seja, que a mãe possa contagiar o bebê in utero, correto? Não está documentada essa passagem, é difícil, também são poucos casos, é difícil perceber se os bebés que nascem de mães infectadas e que eles depois desenvolvem a doença, se foram contaminados durante a gravidez ou logo após o parto. Não temos dados suficientes, nem tempo de conhecimento do vírus suficiente, mas volto a dizer, à luz do que se sabe hoje, essa transmissão não está documentada, portanto, à partida não existe, porque já houve muitas grávidas infectadas, à partida, em princípio, não existe essa transmissão de mãe para filho durante a gravidez. O que é bom, porque durante a gravidez... É uma ótima notícia, é super tranquilizador, não é? Claro, o problema da gravidez é que o bebê está em desenvolvimento, se houvesse esse risco de transmissão do vírus, poderia haver alguma interferência no desenvolvimento do feto. Não existindo esse risco, as mães podem estar mais sossegadas, porque mesmo que o bebê tenha infecção depois de nascer, todos os recém-nascidos ou que se conheceu essa infecção, neste momento estão bem. Exatamente. Portanto, mesmo tendo a infecção logo nas primeiras horas de vida, quer tenha sido adquirida durante a gravidez, que não parece, quer tenha sido adquirida logo após o parto, e esses bebés estão a evoluir bem e já há alguns que foram curados. Portanto, acho que as notícias são boas e temos sempre que pôr são ótimas. Na positividade. Sim, estamos todos a aprender com isto e, efetivamente, do que já se sabe, são estes os dados que têm surgido. Portanto, que não tem sido demonstrado que haja uma transmissão da mãe para o feto ou durante a gravidez, por assim dizer. Claro. E outro aspecto, a vacinação. A vacinação é para manter, nomeadamente ali na primeira infância, que temos muita vacina a ser dada num curto espaço de tempo. Devemos manter as vacinas e nos períodos habituais? Devemos. Esta resposta é perentória. Devemos manter a vacinação. A própria Direção-Geral de Saúde também já emitiu uma norma nesse sentido, mas mesmo sem a norma da Direção-Geral de Saúde, as vacinas devem ser mantidas. Devem-se criar condições para que as vacinas sejam administradas em segurança para os utentes e para os profissionais que as administram, como é lógico, mas a vacinação é extremamente importante, permite-nos cobrir doenças potencialmente muito graves e, portanto, não há, neste momento, justificação nenhuma para adiar a vacinação. Deve haver, sim, uma preocupação em garantir a segurança para dar as vacinas no timing adequado. Portanto, vacinas são para manter sempre. Exatamente. E o que nós sabemos a nível dos cuidados primários é que os nossos colegas, nomeadamente em enfermagem, que são os colegas de enfermagem que habitualmente têm este trabalho e esta função relacionada com a vacinação, têm feito os contactos telefónicos para que as mães venham com as suas crianças ou com os seus bebés num período adequado, de forma a contactarem com o mínimo de pessoas possível, claro, e que não estejam tempo nenhum à espera. Portanto, claro, chegar às unidades de saúde, a criança ser vacinada, a parte burocrática, portanto, os papéis serem preenchidos, os boletins, etc.,
e a situação está resolvida muito rapidamente. E tirando o dia 2, se calhar o dia da manhã, em que o São Pedro não está a ajudar muito, nos outros dias o São Pedro tem ajudado, está sozinho, as pessoas até podem esperar à porta do estabelecimento de saúde e não ficar na sala de espera, portanto, é uma forma de apanhar um bocadinho de ar fresco, mesmo as umas das outras, como é lógico. Um outro aspecto que nós, por acaso, há bocado já podíamos ter falado quando referimos a questão da urgência, é o facto de nós, efetivamente, temos alguma percentagem de crianças e de bebés com as bronquiolites, mais tarde com as asmas, etc. Nomeadamente crianças que em casa até podem ter indicação de fazer algumas bombas, alguns corticoides inalados, broncodilatadores. Queria-te perguntar duas coisas. Uma delas nós já falámos esta semana para adultos, que é os corticoides inalados, portanto, a medicação de controle das asmas deve ser mantida, é uma coisa que não deve ser continuada. Tivemos aqui um período de hipóteses de terapêuticas e de fake news que andaram a circular, que eu acho que criaram muita confusão a muita gente. Portanto, efetivamente, não se deve parar qualquer medicação de controle de asma. Claro, neste momento as vigilâncias não são tão apertadas e, portanto, estar a comprometer a doença de base é o risco, porque a própria doença de base é uma doença de risco para o coronavírus. Portanto, todos os medicamentos devem ser para manter. Exatamente. E diz-me uma coisa, mas aquelas crianças que eventualmente possam ter uma dificuldade respiratória real e que tenham que ir ao serviço de urgência devem ser acompanhadas da câmara expansora. Sim, neste momento, todos os procedimentos que façam com que se libertem gotículas respiratórias das crianças e dos adultos para o ar ambiente estão postos de parte. E, portanto, aquela ideia das nebulizações, das máscaras, dos fuminhos que os pais dizem muitas vezes, é evitável. O que se utiliza são as câmaras expansoras, que, para quem não sabe, são uma espécie de um tubo de plástico, onde se coloca uma bombinha da asma do outro lado, aquilo tem uma máscara, a criança respira o ar só que está dentro desse tubo com o medicamento. Portanto, é uma forma muito mais eficaz, muito mais rápida, muito mais prática de administrar a medicação, sem o risco de libertar estas gotículas respiratórias, que podem ficar no ar pelo menos durante 30 minutos. Por isso nós temos que minimizar essa transmissão das gotículas. Exato. Portanto, pedimos aos pais que, no caso, terem que se deslocar às unidades de saúde e aos serviços de urgência, que levem as suas câmaras expansoras com eles. As câmaras expansoras devem levar, se possível, nós agradecemos. Claro que nós temos nas unidades de saúde, mas são um número limitado, pois têm que ser esterilizadas, todo esse processo demora tempo. Quem tiver câmara expansora, que leve, por favor, para poder ser administrada a medicação. É um ótimo processo. Tínhamos aqui algumas perguntas sobre a questão das vacinas que tínhamos estado a falar antes desta última pergunta, sobre as câmaras expansoras. A associação que foi feita entre a vacina da BCG e o coronavírus é, uma vez mais, uma associação hipotética que não está demonstrada de forma alguma. Eu sei que as pessoas estão todas ávidas de haver aqui soluções mágicas, soluções que nos possam dar alguma liberdade para voltarmos às nossas vidas normais. Mas temos que perceber que este vírus é novo para nós. É um vírus que nós conhecemos há 3, 4 meses. Portanto, todo este conhecimento, apesar de ser muito intenso, porque nós vemos isto de forma muito intensa e permanente, com as notícias todas que vão surgindo, o tempo de conhecimento médico deste vírus é muito reduzido. Portanto, nós não temos ainda, não podemos tirar muitas conclusões de grande parte das hipóteses que estão a ser levantadas. Era bom que nós conseguíssemos rapidamente encontrar uma vacina ou um fármaco que nós até já conhecêssemos e que fosse seguro, que isso era o ideal, e que nos pudesse resolver a situação. Mas temos que perceber que isto não se faz de um dia para o outro com segurança, que é aquilo que nós temos que garantir. Nós não podemos fazer mais mal do que bem. E, portanto, temos que garantir a segurança das hipóteses que vão surgindo. Essa relação parece ser boa, mas é uma relação puramente estatística, em que dizem que os países onde as pessoas têm a BCG, a vacina da tuberculose, têm menos coronavírus do que os outros. Temos que analisar. Podem ter mais medidas de isolamento que os outros, podem ter uma população mais sensível do que os outros, podem ter rotinas culturais diferentes. Portanto, tudo isto tem que ser analisado com calma, com discernimento. Vamos encontrar uma solução, não tenho dúvida. Quando, infelizmente, não consigo dizer, mas precisamos de algum tempo para ter certezas. E este tempo de conhecimento desta infecção é muito, muito curto ainda. Sim, e apelo uma vez mais, e até em teu nome, porque acho que é geral em todos os profissionais de saúde, que por favor não partilhem nada que não venha de fontes oficiais, seja da OMS, seja da DGS, por favor não partilhem nada que vem nos jornais, que vem pelas correntes do WhatsApp, são notícias partilhadas no Facebook. Estas notícias muitas vezes não têm fundamento, mesmo notícias sobre vacinas que estão em desenvolvimento, terapêuticas que estão em desenvolvimento.
qualquer medicamento, neste E momento, lançam está uma em competição. estudo. Os estudos têm diferentes graus, diferentes patamares para chegarem até nós e, portanto, muitas alternativas que têm saído ainda estão em níveis quase básicos, do mais básico que existe, do que é fazer uma vacina ou fazer um tratamento. Portanto, por favor, não partilhem estas notícias, não partilhem nada que vejam que não é de uma fonte oficial, porque estão indiretamente a contribuir para que seja criada uma situação de alarme, que é efetivamente aquilo que neste caso é É absolutamente verdade. necessário. E se alguma dessas relações até vier a ser comprovadamente verdadeira, isso vai-se saber a seu tempo. Porque é como tu dizes, mesmo que seja uma hipótese viável, estamos numa fase embrionária da investigação. E, portanto, ainda vai demorar meses. As pessoas querem uma solução rápida, mas nós não vamos conseguir uma solução rápida neste momento. Portanto, temos que cumprir todos a nossa parte do ponto de vista social para ganhar esse tempo, que é precioso, para conseguir encontrar algo que, com eficácia e, acima de tudo, segurança, nos consiga resolver o problema. É isso que nós Exato. precisamos. Ontem falávamos com um colega de saúde pública que normalmente uma vacina demora anos a chegar ao mercado e neste momento nós temos tanta gente a trabalhar com tanta dedicação que estamos a tentar diminuir este período de anos para meses. Mas ainda não tivemos tempo, ainda não houve tempo para chegar a estas conclusões. Portanto, as pessoas têm que... As notícias, quando forem fidedignas e quando forem reais, vão de vir de fontes oficiais, de fontes credíveis e nunca por uma corrente do WhatsApp. E, acima de tudo, quando forem mais próximo de uma aplicabilidade. Porque isto Claro. também pode ter aplicação, mas se calhar só daqui a 6 meses, 9 meses, um ano, então também não vale a pena estarmos já a contar com isso. É sempre bom manter a esperança, é sempre bom ter uma luzinha ao fundo do túnel, mas com bom senso e com a tranquilidade e com a consciência de que partilhar notícias que não se sabe se tem fundamento ou não vai criar uma onda de ansiedade, de angústia ou até de esperança desmedida que pode comprometer as medidas de prevenção. Portanto, temos que fazer aquilo que as entidades oficiais recomendam. E neste momento, quem temos que ouvir é a Direção-Geral de Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Essas duas. Exato. Hugo, depois quando isto tudo passar, como é que nós convencemos uma criança que esteve em casa com os pais durante meses, que teve um acompanhamento, que teve refeições à mesa, que teve um horário de dormir um bocadinho diferente, como é que vamos voltar a trazer estas crianças para aquilo que é uma rotina habitual? Eu acredito muito sinceramente que vêm coisas muito positivas desta situação do coronavírus, nomeadamente a nível familiar. E eu acho que a sociedade se vai reinventar agora. Vai ter que se reinventar em algumas regras, não tenho dúvidas. E vamos aproveitar este tempo para reinventar. Algumas para bem, outras se calhar para menos bem. Vamos ver o que é que esse é o tempo que vai responder. O que eu acho que é importante é que, mesmo nesta altura, em que a fase de adaptação já passou, as pessoas já têm consciência que isto não é um isolamento de 15 dias, como muita gente achava. Isto é algo que vai durar, se calhar vai durar meses. Portanto, as pessoas vão ter que se adaptadas. Vamos tentar manter algumas rotinas do dia-a-dia das nossas crianças. Não precisamos dar regras quadras, mas manter algumas rotinas com a alimentação, com o sono, até com as atividades académicas que vão surgindo. Já agora deixe-me lançar um apelo. Senhores professores, não encham demasiado os meninos com trabalhos, como está a acontecer agora. Tenham algum dó das famílias, que há famílias. Espera, estou a ouvir-te um bocadinho mal agora. O que ir fazendo é... Estás a ver? É tentar Sim, tentar manter as rotinas dentro do possível, com as particularidades, estar num ambiente diferente da escola, em rotinas diferentes da escola, mas alimentação, sono e algum trabalho académico parecem fundamentais para que as crianças, até elas, do ponto de vista psicológico, percebam que não estão, agora estão de férias, mas que isto não são férias de meses. Isto é uma situação diferente, de contingência, que implica também esforços diferentes. Portanto, já passou a fase de adaptação, está na altura de nós percebermos que há vida para além do coronavírus. Eu gosto muito desta expressão, porque é verdade. Há vida para além do coronavírus e nós temos que manter essa vida. Sim, e a verdade é que nunca foi tão fácil estar em casa, neste momento, com tudo o que é redes sociais, com a internet, com as aplicações em que nos vemos uns aos outros tão facilmente como agora, que estamos a falar em direto. Nunca foi tão fácil passar numa situação destas de termos de ficar em casa, não é? Mesmo para as crianças. Neste momento é fácil encurtar distância. A tecnologia permite-nos encurtar distâncias. Portanto, é isso que nós devemos fazer. Encurtar distâncias, nomeadamente com os avós, que uma vez mais as visitas aos avós são completamente desaconselhadas. Sim, completamente. Grupos de risco devem estar perfeitamente isolados. Completamente. Hugo, estamos prestes a terminar a nossa entrevista. Eu acho que foi ótimo. Uma vez mais agradecer a tua presença, falar no teu site e na tua página do Instagram, que eu aconselho toda a gente a ver, o Pediatria para Todos.
Obrigado. É espetacular, parabéns. Vou ficar de Obrigado. olho quando chegar a minha vez. Tá bem. Da minha parte, lembrar que todos os episódios estão disponíveis em consultadoviajanteonline.pt. E queria então terminar, e tu és o último da nossa iniciativa, com uma mensagem lá para casa, que a tua mensagem é dupla. A tua mensagem é, por um lado, para as crianças, mas é também para os pais das crianças, que são os responsáveis também na estratégia da população e, portanto, consciencializá-los do papel de cada um deles. Pronto. E eu gosto sempre de transmitir uma mensagem otimista quando falo, e a mensagem é um bocadinho esta. Já disse há pouco e volto a repetir, a vida vai voltar ao normal, nós temos que fazer a nossa parte para que volte ao normal mais rapidamente, mas gostava que as pessoas percebessem algo. Esta é uma situação grave, é uma situação muito complicada, que mudou muito o modo de funcionar da sociedade e das famílias, mas que dentro de tudo mal trouxe-nos algo muito bom para a maior parte das famílias. Algo que as famílias se queixavam que não tinham, que é tempo em família. É o bem mais precioso de todos. Portanto, a minha mensagem é uma mensagem, mais um conselho que uma mensagem. Dentro do contexto mau, este bem precioso que vos foi dado agora de forma gratuita, digamos assim, usufruam dele. Usufruam bem do tempo que têm em família. Vocês merecem isso para se sentirem bem, os vossos filhos merecem isso para se sentirem bem, e portanto, dentro de todo o negativo, usem esse lado positivo, que é, agora têm tempo para comer com os vossos filhos, para deitar os vossos filhos, para os acordar, para entrar nas rotinas académicas deles e, acima de tudo, para os ver crescer todos os dias. Usufruam disso. Sem dúvida. E isto é tão real que nós clínicos sentimos isto diariamente no nosso trabalho, seja ele um trabalho a nível dos centros de saúde, seja a nível hospitalar. Nós sentimos diretamente as consequências nos pais que não conseguem acompanhar as crianças, seja no seu percurso escolar, no dia-a-dia de partilharem vivências importantes do seu desenvolvimento e, portanto, fomentar uma vez mais que isto é uma situação inédita quase na história da nossa humanidade, no nosso tempo, nas nossas gerações, e, portanto, tentarmos tirar o melhor proveito de tudo o que se está a passar. Claro. Usufruam deste tempo. Dentro de tudo o negativo, tem o lado mais positivo, que é poder estar com os vossos filhos todo o tempo e acompanhar o crescimento deles minuto a minuto. Usufruam disso e aproveitem. Vamos ter saudades. Vamos. Nós não, que estamos a trabalhar, não podemos ter esse tempo todo. Eu tenho pena disso, mas por outro lado, sinto-me de estar a fazer a minha parte e a ajudar também é muito gratificante. Mas pode ser algo que a nível da sociedade que venha a traduzir-se em grandes mudanças. Esperemos que sim. Muito obrigada, uma vez mais, pela tua presença. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, Andréia. Muito obrigada, Hugo. Até breve. Voltaremos a encontrar-nos. Muito obrigada. E lá em casa, uma vez mais, muito obrigada a todos. Foi então o fim das nossas conversas de saúde. Obrigada por nos terem acompanhado ao longo de todas estas emissões. Foram 10 profissionais diferentes ao longo de 8 dias. E podem então encontrar todos os vídeos em consultadoviajanteonline.pt e já sabem, fiquem em casa e obrigada.